Segunda coisa, a Bíblia diz aqui no versículo 2, do capítulo 2 de Jonas, ele diz: a minha alma, a minha angústia, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Outra coisa que eu vejo aqui, fantástico, para que você possa sair também de uma grande tempestade, por meio ao qual você entrou, por meio da desobediência a Deus. Quando o profeta aqui estava falando que a alma dele estava angustiada, isso geraria nele um arrependimento. Você só sai desta tempestade se você verdadeiramente se arrepender da sua desobediência para com Deus. Se você verdadeiramente reconhecer que foi você que foi desobediente, foi você que errou, foi você que falhou, não Deus, foi você. Se arrependa, porque quando um ser humano ele está angustiado, é porque vai gerar nele um arrependimento. Não é o arrependimento que vem antes da angústia. Vem primeiro a angústia para depois vir um arrependimento. E assim o profeta também se encontrava. Mas olha a convicção que ele tinha. Por meio da oração, ele tinha feito um clamor a Deus. E por ele ter feito um clamor a Deus, ele foi respondido para que ele pudesse sair dessa tempestade, ao qual ele entrou por meio da desobediência a Deus. Então, recapitulando, para você sair da tempestade da desobediência, você precisa de orar, você precisa de se arrepender. Louvado seja o nome do Senhor. E assim Jonas foi fazendo a sua oração. Ele chega no versículo 5 e diz assim: as águas me cercaram até a alma, e o abismo me arrodeou. E as águas se enrolaram na minha cabeça, mesmo engolido por um grande peixe. Aleluia. Por 3 dias e por 3 noites, ele estava ali vivo. Deus não tinha deixado que o suco gástrico do estômago do peixe pudesse triturar ele. Ele estava vivo. Vivo ali dentro no ventre, clamando ao Deus que fez os céus e a terra. Aquele Deus ao qual ele proclamou, dizendo àqueles homens: eu sou hebreu e confio e sirvo ao Deus dos céus e que fez o mar e a terra. Esse é o meu e o teu Deus, amado. Esse é o meu e o teu Deus. Não tem para onde você fugir da presença de Deus. Mesmo que você fuja, Deus vai encontrar, Deus vai lhe dar ferramentas, Deus vai lhe dar o poder da oração, Deus vai lhe dar o poder do arrependimento no seu coração, para que você possa retornar a estar dentro do plano de Deus, para aquilo que você foi designado. Versículo de número 6, ele diz ainda na sua oração: eu desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim, e para sempre, tudo fizeste subir da sepultura a minha alma, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim eu já me desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti até a minha oração ao santo templo do Senhor. Amado, não importa qual posicionamento que você está dentro dessa tempestade, por meio da oração, a oração de Jonas subiu, a Bíblia diz que subiu, a oração de Jonas, naquele momento ele se lembrou do Senhor, do que o Senhor era para ele. Ele invoca o Senhor, ele faz a oração, e a oração, ela subiu na presença de Deus até o seu santo templo. Olha, amado, você só vai sair dessa tribulação, dessa tempestade que você está passando, se você usar essa ferramenta que Deus deu a Jonas, para que ele pudesse sair desse posicionamento. Jonas orou, Jonas se arrependeu, e a terceira ferramenta que Deus deu a ele se consagrou. Se consagrou, porque para
entrar no Santo dos Santos, no templo do Senhor, precisa estar consagrado. Precisa estar em perfeita harmonia, em comunhão com Deus, e não em desobediência. Então essa é uma das tempestades que leva o homem a sair da presença de Deus. Deus determina que ele vá pregar e ele desobedece. E Deus cria a situação, assim como criou a sua, para que você pudesse ver, assim como Jonas viu, de gerar em você uma aptidão de orar, de se arrepender e de se consagrar ao Senhor. Essa é a nossa primeira tempestade, a tempestade de Jonas. Segunda tempestade semelhante a essa, nós também temos na Bíblia, nós temos várias tempestades na Bíblia. Mas eu quero falar para você da segunda. Da segunda se encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículo 35. É bastante conhecido essa passagem, né? É a tempestades dos discípulos, podemos dizer assim. As tempestades que os discípulos, ao contraste da que nós vimos por meio da desobediência, essa foi a tempestade dos discípulos por meio da obediência. A questão é, não depende qual tipo de posicionamento que você está, ou em desobediência ou em obediência. O que é importante é que Deus está com você. Ele vai te ensinar a você passar pela a tempestade da desobediência e a tempestade da obediência. Nós temos aqui uma narrativa. Jesus estava pregando ali no mar da Galileia e de repente ele sente um desejo de passar para outra margem. E ali ele fala aos discípulos dizendo, olha, passamos para outra margem. E ali a Bíblia diz que no versículo 36 do capítulo 4 de São Marcos, disse que eles quem? Os discípulos, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos também o seguiram, que quando Jesus dá a ordem para os discípulos passar para outra margem para chegar lá. Essa é uma tempestade que os discípulos entrou, se nós lermos dentro do contexto, por meio da obediência a Deus. E não por meio da desobediência, mas sim pela obediência. E o texto diz no versículo 37, que eles tomando a direção, a palavra de Jesus falada, dizendo assim, passamos para outra margem, assim como Deus também falou para Jonas, Deus também falou para os discípulos, Jesus falou para os discípulos. Ele falou, e quando ele fala, as coisas são cumpridas. A Bíblia diz que todas as coisas são para Ele. Todas as coisas são feitas para Ele, para trazer a Ele um gozo, uma satisfação pelos seus propósitos de se cumprir na minha e na sua vida. A Bíblia diz no versículo 36, nessa tempestade, a segunda tempestade nós estamos falando. No versículo 37, se levantou uma grande tempestade, e as ondas o arremessavam os barcos de um lado para outro, e o mesmo se enchia-se de água. Mas a diferença da tempestade de Jonas para a tempestade dos discípulos é que o Deus, o Emanuel, na tempestade de Jonas ainda não tinha se manifestado. Mas esse aqui, nessa tempestade dos discípulos, o Deus Emanuel estava com ele, estava tabernaculando com eles, estava andando com eles. E a Bíblia diz que nessa embarcação, Jesus estava deitado na popa do barco, ou seja, em um travesseiro atrás do barco. Jesus estava lá, e a tempestade acontecendo, os ventos soprando. E a Bíblia diz que Jesus estava dormindo. E foram lá para despertar o mestre. E disseram, mestre, não te importa que perecemos?
Talvez você também tenha falado isso para Deus. Senhor, tu não estás vendo? Aleluia. Senhor, tu não estás vendo a situação? Tu não estás vendo que o mar está bravio? Que o vento está soprando muito forte? Nós vamos perecer? Na oração de Jonas, ele falava que quando ele estava lá no mais profundo abismo, no coração dos mares, nas profundezas dos mares, na oração de Jonas ele disse: Senhor, os teus olhos me vê. Aleluia. Deus te vê, irmão. Deus vê a sua situação, vê essa tempestade que você está passando. Ele vê você, assim como estava vendo Jonas, assim também como Jesus foi indagado, perguntado: Senhor, tu não se importa, tu não estás vendo a nossa situação? Jesus está lá e está vendo, sim. A Bíblia diz que eles perguntam ao Senhor: Senhor, nós vamos morrer, tu não se importa que nós íamos perecer? Olha, essa tempestade que você está passando, ou que seja por meio da desobediência, eu profetizo no nome do Senhor Jesus, que seja por meio da desobediência, que seja por meio da obediência, você não vai morrer, porque você vai passar por essa tempestade, você vai aprender com ela. Jonas aprendeu, por meio da oração, por meio do arrependimento e da consagração. E os discípulos aqui vão aprender também. Mesmo que esteja obedecendo a ordem do mestre de passar para outra margem, pelo caminho se travou uma tempestade, um temporal, um vento forte, as ondas fortes. Mas Jesus está no barco. Jesus estava com ele, o Deus conosco, o Emmanuel, estava com eles. E a Bíblia diz que ele, o nosso mestre, aleluia, ele desperta, e ele se levanta, e ele repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, mar, emudece, vento. E o vento se aquietou e fez-se uma grande bonança. Amado, essa obediência que você está fazendo, mestre, obedecendo, e mesmo assim obedecendo, está passando por essa tempestade, Deus também te dá a ferramenta para que você possa vencer essa tempestade pelo caminho. Porque Ele falou: passemos para outra margem. E se Ele falou, irmão, pode ter certeza que você vai passar. Pode ter certeza que você vai ser um hebreu. Hebreu, aquele que passa, aquele que está à frente, passando a pé enxuto, como lá no Mar Vermelho aconteceu, na travessia do Mar Vermelho. Jesus repreendeu o vento para você sair dessa tempestade. Você sabe o que significa repreender? Repreender é ter autoridade. Jesus está ensinando aos discípulos a passar por essa tempestade, a ter autoridade espiritual. É o que você está precisando para passar por essa tempestade. Autoridade espiritual. Se lembra que Jesus falou? Eis que eu vos dou poder e autoridade. Aleluia. Autoridade de expulsar demônio, autoridade de ressuscitar mortos, autoridade de curar os enfermos, e autoridade também de dizer para o vento e para as altas ondas do mar da vida: acalma-te, aquieta-te, vento. Aleluia. Jesus está te dando autoridade espiritual, meu irmão, minha irmã, para que você possa passar por essa tempestade, para que você possa aprender que você não está só, assim como Jonas não estava só em nenhum segundo. Você também não está só, os discípulos não estavam só. Esse é o Deus que está conosco, que continua a estar conosco. Mesmo que as tempestades, ela tenham um símbolo de destruição, mas não vai poder nos destruir, porque o Senhor está no meio da tempestade.